Porque eu não quero e não preciso de quantidade na minha vida, eu preciso de qualidade. Eu, por exemplo, eu tenho um homem que eu convivo com ele há quase 22 anos já. Então, assim, ele é do mesmo dia que eu, então nós somos duas pessoas cancerianas, nós nos entendemos muitíssimo bem. Então, por exemplo, eu vou receber meus amigos domingo, então não vem, porque senão você vai ficar assistindo calado. E ele já fez isso e não gostou muito várias vezes, né? Aí às vezes ele fala assim, mas seus amigos são melhor do que eu. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Você é o homem com quem eu durmo, com quem eu trepo, com quem eu gozo. E o pessoal que vem é um pessoal que precisa, porque eles estão fazendo estudo, estão fazendo pesquisa, e eu faço parte dessa engrenagem, porque senão qual terá sido a contribuição que eu dei ao ter vivido, né? A gente precisa se conscientizar disso. Eu não posso me comportar como uma menininha que tem que ficar com o maridinho, né? A gente tivemos 22 anos de estar juntos e nós teremos muito mais ainda. Muito eu não sei, mas teremos mais ainda, é claro. Mas tudo em mim é muito dosado. Eu busco muito, muito mesmo não estar dependente. Por exemplo, eu tenho tesão, mas eu tenho 5 dedos, 2 mãos, ou seja, 10 dedos. Posso me masturbar, pessoas. Se eu quiser alguma coisa, pode até enfiar o dedo no ânus. É que a gente precisa de falar dessas coisas e me masturbar. De repente não preciso enfiar o dedo nenhum, só me masturbar. Então tem 1000 maneiras, porque se masturbar é muito bom. Porque quando eu me masturbo, eu tenho a situação, a posição e o parceiro que me interessa. É só uma questão de viagem. E a questão nossa é que nós temos um pudor tão hipócrita, e a gente tem tesão, porque se a gente não tivesse, vocês não estavam nem me fazendo essa pergunta. O que eu gosto de esclarecer é que as pessoas acham que quando a gente envelhece, a gente perde a tesão. Não, eu não perdi nem a tesão e nem as minhas funções fisiológicas. Porque talvez eu venha perder questão de ereção, essas coisas todas, mas por enquanto ainda não aconteceu. Então eu começo a achar que é mito. O que faz você perder funções perfeitas biológicas são desregramentos. Eu sou uma pessoa que me alimento bem, que durmo bem, que observo muito bem os efeitos do alimento no meu corpo, porque tudo isso influi, porque quando o seu fígado não fica bem, pode se preparar para ter uma vida sexual broxante. Então, eu cuido muito do meu fígado, como eu cuido do meu cérebro, porque eles são tudo em mim é interligado. Então, eu cuido extremamente bem de tudo que é meu, que concerne ao meu corpo, desde respeito, né? Porque meu corpo é, sobretudo, um santuário do meu espírito. Agora, ele precisa de gozar, ele precisa de ejacular, ele precisa de sonhar, ele precisa de tudo que o homem precisa. E eu não vejo isso como uma coisa, para mim, isso sim é natural. E a gente precisa de libertar de todos os tabus. Eu não tenho nenhum constrangimento em falar que eu tenho tesão. Eu não tenho, por exemplo, assim, um tipo específico. A pessoa, para me seduzir, ela tem que ter inteligência. Tipo físico não me seduz, mas cérebro me seduz. A gente precisa de falar. Primeiro, porque os nossos olhares falam muito. A pessoa que vai olhar para mim, eu vou olhar para ela, a gente vai trepar primeiro pelo olhar. E a gente sabe, e você sabe do que eu estou falando. Você tem que bater. Sabe, você conhece uma pessoa, você está vendo que a pessoa está olhando, mas não está te chegando, não adianta você ficar assim, insistindo e perder tempo e se interessar por essa pessoa. Você tem que ser esperto. Eu, por exemplo, eu bato o olho na pessoa, eu percebo que rola. Aí, se me interessar, eu vou investir. Se não, eu não vou investir. Então, para mim, essa questão de fidelidade não tem nada a ver com tesão. Eu sou fidelíssima ao meu amigo, ao Júlio, mas isso não quer dizer que eu não trepo com mais ninguém. E eu dou sempre liberdade a ele para trepar com todo mundo que ele quiser, desde que ele use camisinha, para não trazer nenhuma tragédia para mim, né? Que é a mesma coisa que eu faço também. Eu sou muito livre sexualmente. Aliás, eu sou muito livre em tudo. Apesar da humanidade lutar para tirar a minha liberdade, eu a preservo com unhas e dentes. Como vocês se conheceram? Na verdade, a família dele, eles são marroquinos. Como eu falo francês, o pai dele tinha uma loja e eu conhecia a loja, e ele sempre às vezes ia fazer alguma coisa, ligação, essas coisas legais. Como eu falava francês e ele era um homem muito sedutor, e eu estava querendo seduzir ele,
porque também, né, a gente estava com 40 anos por aí, assim, acho que nem 40 anos eu não tinha, a gente é mais abusado. Ele tinha quantos anos? Não, mas ele não se percebia muito dessas coisas. E o Júlio acho que estava com 13, 14 anos na época. E depois, então acho que ele foi crescendo um pouco, ele é bem alto, né? Ele com 15, 16 anos já era bem maior do que eu. E ele trabalhava com o pai, sabia tudo de som. E uma vez ele foi para minha casa para instalar um som. E esse som tá ali até hoje, você acredita? É bem velho esse som, né? A gente morre de rir. E aí ele me deu cantada, eu fiquei muito assustada, porque eu tinha visto ele crescer, né? Então foi muito engraçado, mas depois que ele me deu a cantada, eu nunca digo não para ninguém. Ah, eu vou pensar. Mas eu não parei de pensar, até que aconteceu, e aí eu nem levei aquilo muito a sério, e estranhamente, a gente vive divinamente bem até hoje. Nós temos. Outro dia eu fui no teatro com ele. Como ele é assim da minha cor, muita gente pensa que eu sou mãe dele, né? E aí as meninas, elas estavam se jogando, que ele é super charmoso. E a gente ficou rindo um pouco, até que veio uma menina, e eu não sei o que foi que ela perguntou, mas ela fez um comentário sobre a mãe dele, que seria eu, né? Aí ele falou assim, não, mas ela não é minha mãe, ela é minha mulher. Ai, a garota era branca, ela ficou, parecia que ela ia explodir. Ela falou. Eu falei assim, não fica nervosa não, porque eu tenho o dobro da idade dele. Eu poderia ser a mãe dele, mas não sou. Não sou a mulher dele, que eu não sou de ninguém, mas a gente está junto. Como vocês falam, a gente está curtindo. Mas depois comecei com elas um pouquinho, elas saíram, mas foi uma situação muito engraçada. Porque as pessoas têm essa ideia, né? Que você só casa com pessoa da sua idade. E aí você deixa de casar com pessoa diferente. O Júlio, olha, eu nunca nem projetei isso na minha vida. Mas ele sempre fala comigo assim, quando às vezes acontece de ele vir aqui em casa e a gente nem transar. A gente não transar fisicamente, mas existe uma porção de coisa que rola, que é muito maravilhoso, às vezes até ficar quietinho, deitado, porque a nossa cama é essa até hoje. A gente fica, e ele é bem grande, a gente fica nessa cama aí. Cabe nós dois, então você imagina como a gente fica, como é a relação da gente, né? E ele não tem problema nenhum com o fato. Eu é que tenho problema porque eu agora, como eu sinto que ele tem uma ligação muito forte comigo, eu fico pensando assim, ele está com 36 anos agora. Eu fico pensando, nossa, daqui 10 anos, eu falo, Júlio, você precisa de... Porque ele gosta de mim, e eu sou uma mulher transgênero. Então, você entende o que eu estou querendo dizer, né? Eu não tenho uma vagina, e a gente trepa legal. Então, eu acho que ele vai sentir necessidade de uma outra mulher trans, como eu. Porque daqui a pouco, não vai rolar mais. Mesmo eu também tenho a possibilidade de morrer, mas ele estará muito jovem ainda, né? Aí ele fala assim, você tem um defeito horroroso de ficar pensando no amanhã, não estou amanhã. Que é uma grande verdade, né? Eu não vou ficar infeliz pensando na ideia de que você vai ficar mais velho e vai morrer. Estou tentando hoje. Hoje você não está mais velho nem está morta. Pronto. Então a gente nem discute mais sobre isso. Porque tem aquela mania, acho que é meio de mãe preocupar com o filho, né? De como ele vai ficar, se ele vai ficar bem, se não vai. Mas ele não está nem aí, então. Não vou ser eu que vou me preocupar, né? Eu queria